Pai do Senhor a todos, bom dia. Eu sou o pastor Daniel Coelho, vosso servo, e hoje iremos meditar uma poderosa palavra, a palavra de Deus, com um tema maravilhoso, a condição dos gentios sem Deus. Data 10 de maio de 2020, e eu aproveito aqui a introdução para, antes mesmo da palestra, da aula, desejar as minhas felicitações a todas as mães, que Deus continue abençoando sua vida. Se estamos aqui, porque somos filhos da mamãe, que Deus abençoe todas as mães em nome de Jesus. Agradecer os irmãos que já estão entrando, irmã Josileia, enfim, os demais. Então convido o amado, a irmã, o irmão, a participar comigo nesse dia. Hoje serei breve, tentarei resumir, que é difícil resumir uma lição tão gostosa como essa, mas é um dia de festa. E eu aprendi que nós precisamos celebrar as coisas. Nós precisamos celebrar. E hoje é um dia de celebrar, a nossa mamãe. Às vezes a mamãe não está aqui, mas tem aquela irmã, aquela tia especial. Então hoje é um dia de celebração. E também é um dia de crescermos na poderosa palavra de Deus. Então nós vamos estudar a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Lembrando que na Bíblia tem 3 povos, Israel, igreja, gentios. Quem é gentil? Gentil é aquele que não é israelita e nem tampouco a igreja. No Novo Testamento, gentil é aquele que não é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, a condição do gentio sem Deus, a condição do homem sem Deus. A nossa leitura em classe, o texto áureo, a nossa irmã Josileia está colocando já de cara que lição linda, somos livres, glória a Deus, que Deus maravilhoso. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erreis gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, verso de número 11. A nossa leitura, na verdade prática, ela nos diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Então, sem Cristo, uma vida depravada, uma vida sofrida, uma vida de pecado, mas em Cristo passamos a fazer parte da descendência pela fé de Abraão e co-herdeiros de Cristo, tendo direitos à promessa. Glória a Deus. Um abraço, pastor de Javan, a irmã Kézia, de Visa Alegre, a irmã Leia, Mauro, Leia Malta. Forte abraço à família querida, especial. Deus continue nos abençoando. A nossa leitura bíblica em classe, a irmã Leia Malta já compartilhou. Isso ajuda a outras pessoas estar assistindo. Leitura bíblica em classe no livro de Efésios, capítulo de número 2, verso 11 e o verso de número 12 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, separados da e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão,
que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da promessa. Nós somos guiados não por placas de homens, nós somos guiados pela fé em Cristo Jesus. Que não andemos por vistas, mas que andemos como Abraão. Por crer em Deus, foi chamado amigo de Deus. Por crer em Deus, por confiar em Deus, ainda sem ver, ele foi colocado como pai da fé da igreja. E pela fé nós somos descendentes de Abraão. Um dia um irmão disse: pastor, quem tinha que ser o pai da fé sofreu muito. Não tem nada a ver com sofrimento, tem a ver com crer. Muitas pessoas sofrem. Tem um hino que diz: há muito indo. Então sofrer, todo mundo sofre. A diferença é que Abraão creu. Lógico que Jó acreditou também. Mas Deus colocou Abraão como exemplo de fé. E nós, pela fé, somos descendentes de Abraão. Se a lei fosse salvação, a graça teria sido aniquilada. Então não é, como Paulo fala bem claro no verso número 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, essa é aniquilada. Então nós não somos descendentes da lei, Nós somos descendentes de uma promessa da fé. Glória a Deus. Eu vou estar acelerando com o nosso tempo. Hoje eu quero resumir. Então a nossa introdução diz assim: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Olha só, 5 formas de privação. Primeira, estavam sem Cristo, eram separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Olha só que nós vamos estudar hoje. Olha o que Paulo coloca em comparação o homem sem Deus. Mas ele pega a Bíblia no Antigo Testamento e traz o homem sem Cristo. Ele era chamado, estava sem Cristo, separado de Israel, alienado quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. Viver sem Deus é um prejuízo grande, enorme, que nós nem calcular. Mas a Bíblia descreve algo que nós temos que prestar muita atenção. Muita atenção. Precisamos estar em Cristo. Precisamos viver em Cristo. Precisamos estar debaixo de Cristo. Porque toda promessa fora de Cristo é ilusão. Deus nos abençoou em Cristo. Deus nos abençoou em Cristo. Você é abençoado em Cristo. Creia. Creia nesta manhã na sua promessa, na sua vitória. Em Cristo. Não é nas coisas terrestres. Não é na rosa, não é no copo, não é no envelope, não é no pastor ungido, não é no homem de branco, não é e não é. Nós somos abençoados em Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Oh Deus maravilhoso! Outrora sem Cristo, outrora fora de Israel, para nós fora da igreja, sem esperança, sem Deus. E hoje, quem nós somos? Da promessa. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Chamados incircuncisão,
Aqui nós temos circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era no 8º dia de vida de estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, lógico, né? Portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Então, que a circuncisão é uma cirurgia do prepúcio do órgão sexual masculino. E era feito sempre no 8º dia. Eu vou deixar um link aqui de uma revista que fala, né, por que no 8º dia. Depois vocês me lembram aí, né, em nome de Jesus. Então a circuncisão, ela distinguia, ela separava o povo de Israel dos outros povos. E o que era isso? Era uma cirurgia, né, uma pequena cirurgia, uma remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Hoje, né, alguns judeus, é comum, hoje uma filha no Brasil, né, ela fez, né, no ato da sua fé, no ato do seu avô, do seu pai ser judeu. Mas aqui no Antigo Testamento, nós temos aqui um pacto de Israel com Deus, uma aliança de Israel com Deus. Então é bem diferente e é bem mais profundo. O significado religioso. Seu significado religioso apontava para a santificação. Olha só. Então nós aprendemos que era uma remoção cirúrgica, era feito no 8º dia, e na questão religiosa apontava para quê? Para a santificação. No sentido religioso, a circuncisão, ela tem um sentido religioso, né? Mas que leva a que ponto? A santificação. Separar. Havia uma separação entre o povo de Deus e os outros povos, que era um pacto de aliança com Deus. Todo Israel comprado, aquele que se integrava em Israel, ele era obrigado a fazer essa pequena cirurgia ou essa cirurgia. No sentido religioso, santificação. A palavra santificar é separar, era ser separado das outras nações, ser diferente das outras nações. A circuncisão do coração, olha só que coisa profunda. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal era apenas físico. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Paulo está dizendo, olha, nós não fazemos isso, vocês não fizeram, mas lembra, era um ato físico, era um ato religioso, feito por mãos humanas, desprezando de maneira nenhuma. Paulo não estava desprezando esse ato, Paulo estava trazendo uma revelação. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira cirurgia, a verdadeira circuncisão, não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas é que foi feita no interior, que está no coração, não provém dos homens, mas de Deus. Paulo está dizendo que a cirurgia no Antigo Testamento para o povo judeu era física, feita por mãos de homem. A nossa circuncisão ou a nossa cirurgia foi feita por dentro, na alma, no coração. A nossa santificação hoje, ela está além da compreensão carnal, humana. Porque essa cirurgia que Jesus fez em nós mudou o nosso caráter, mudou a nossa postura, mudou o nosso modo de viver, de pensar. Então nós, os judeus, pelo pacto da aliança, fizeram e fizeram bem.
Mas nós não precisamos fazer, porque Jesus fez uma cirurgia na nossa alma. Jesus fez um pacto com a nossa alma. Jesus fez um pacto onde a cirurgia foi perfeita. Ele quebrou, lavou a nossa alma. Então, no sentido religioso, para Israel, era santificação. Por que nós não precisamos fazer? Porque Cristo mudou o local da cirurgia, né, para o povo de Israel, o homem masculino, né, era feito no prepúcio do órgão sexual masculino no 8º dia. Já Jesus, que faz no nosso coração, a operação é na alma, a operação é no caráter, a operação é transformadora, é interior, não é exterior. Se as coisas exteriores agradassem a Deus, os fariseus eram aplaudidos por Jesus, mas não, Jesus quer a transformação interior, por dentro. Amado. Oh Deus maravilhoso, a circuncisão na nova aliança. Olha só, o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Gálatas 5, Filipenses 3. A questão ganhou muita dimensão e provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja de Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão, somos nós. Deus, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O assunto é tão sério, é tão forte, houve o primeiro concílio, a primeira reunião para tratar do assunto. Porque os israelitas queriam que os novos convertidos gentios, nasceram em Roma, em Efésio, em Corinto, enfim, em outras cidades, passassem por essa cirurgia. Então, naquela reunião, naquele conselho, chegaram a um acordo, a uma coinonia, que a verdadeira cirurgia não é feita por mãos humanas, mas é feita pelo sangue poderoso de Cristo Jesus. Foi feita por um Deus poderoso que operou não por fora, mas operou dentro de nós. Amém? Então há muitos debates religiosos para muitas coisas, mas eu quero dizer para você uma coisa: todo debate se cala diante da palavra de Deus. Há uma coisa inquestionável: Cristo morreu por nós, Cristo padeceu por nós, Cristo nos amou de uma maneira grande, ao ponto de se entregar por nós. É essa. Se estivermos em Cristo, seremos salvos. Se permanecermos em Cristo, não há condenação nenhuma para nós. A nova aliança nos leva a Cristo. O Antigo Testamento era a sombra que nos guiava até Cristo. Cristo é a luz que nos tira de sombras, de ritos, celebrações que não levam à espiritualidade. Que coisa gloriosa! A cirurgia que Deus fez na sua vida, meu amado, foi na sua alma. Foi na sua alma. Glória a Deus. Antes coração de pedra, hoje coração de carne. Antes coração com ódio, hoje o coração cheio. Antes um coração que não perdoava, hoje um coração que perdoa. Antes um coração cheio de amargura, tristeza, rancor, hoje um coração com salmos, com hinos, com cânticos de adoração a Deus. A cirurgia foi perfeita, a cirurgia foi completa, a cirurgia foi maravilhosa. Dê um aleluia aí em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Olha só. Os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão
e por isso estavam excluídos daquela aliança com Deus. Então preste atenção, é igual hoje, eu vou citar um exemplo aqui claro. Nós somos vários, né? Somos muitas religiões. E eu não critico religião, porque a religião é um termo bom, religar o homem a Deus. Né? Eu culpo o homem que não vive na palavra. Então preste atenção aqui. A religião uso e costume. Até aquela que diz que não tem uso e costume, ela tem. Nossa igreja não tem uso e costume, ela tem. Toda igreja ela tem o seu dogma, seu uso e costume. Mas isso não torna nenhuma religião melhor do que a outra. Então o que o povo judeu queria fazer? Os convertidos judeus, eles queriam obrigar os gentios convertidos a participar do pacto, da lei. Eles queriam trazer os gentios de parte de um jugo da lei. Jesus vem tirar o homem do jugo da lei e levar para a graça. E aqueles homens que iriam levar o povo que estava na nova aliança para a antiga aliança. Infelizmente, homens sem Deus, homens sem a palavra de Deus, têm levado muitos a fugir da aliança pelo sangue para ir para a aliança da lei. Não se engane, meu amado. Não se engane. O sangue de Jesus nos libertou do pecado. E a palavra de Deus nos ajuda a nos santificar todos os dias até a volta, até a vinda. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu passo para o segundo ponto, os meus agradecimentos aos que estão chegando, aos que eu já falei, a Cleo, né? A Cleo já reuniu comigo bastante tempo. Deus abençoe sua vida. Cleo Sulamita, né? Eu lembro da Cleo. Que Deus abençoe sua vida. O Adriano Pires, que o Senhor abençoe. A irmã Hilda, que sempre está conosco. A irmã Silvinha, um abraço para o pastor. Patrícia e David, né? Os amados, queridos, que Deus abençoe vocês de uma maneira poderosa, meus queridos. E os demais, né? Eu sempre falo, não dá para ver todos aqui, mas deixo o meu abraço a todos. O que for aparecendo aqui em cima, eu vou deixando os meus agradecimentos. O ponto 2, eu vou resumir aqui em títulos, diz assim: estranho da promessa. Nessa parte o apóstolo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Efésios 2. Paulo traz no debate aqui e uma doutrina mostrando quem era nós. Quem era nós? Então, Paulo diz, vocês querem pegar os gentios e levar eles para aquela vida que eles eram? Paulo está dizendo, olha quem eles eram e agora quem eles são. Aqueles que vivem sobre a lei, sobre o costume, na carne, eles não conseguem ver aquilo que Cristo fez na vida das pessoas. E eles começam a colocar julgos que nem mesmo eles suportam. Quando eu tinha 15 anos, eu saí de uma religião para a Assembleia de Deus, a qual estou até hoje. Estou há 20 anos na Assembleia de Deus, 10 anos como pastor. O Senhor me chamou para um ministério ainda novo, jovem. E eu lembro que quando eu era do mundo, né, gentil, como diz a Bíblia, eu era vascaíno, né? Idólatra, chorava por causa do Vasco. E quando aceitei Jesus, vim para a igreja, o pastor disse, não pode torcer para time, não pode jogar futebol, não pode fazer nada. Eu falei, meu Deus, vou voltar para a Adventista. Aí eu permaneci. Parei de torcer para time, parei de assistir futebol. Só que o tempo vai passando, eu cresci muito rápido, ministerialmente falando. Comecei a pregar rápido, comecei a falar rápido, comecei a me envolver com obreiros rápido. E um dia fizeram um almoço e só tinha obreiros, né, presidentes.
E eu falei assim, não vou abrir a boca para não falar besteira, vou ficar quietinho aqui. Novo convertido. Só que quando começou o almoço, eu vi que os pastores começaram a falar dos seus times. Um era flamenguista, o outro era vascaíno, o outro era corintiano, o outro palmeirense, e riam. E aquilo me indignou, porque eles colocaram um jugo pesado sobre os membros, mas eles são torcedores de time. Vocês entenderam aqui o jugo desigual? Não faça, mas eles fazem. Então a hipocrisia de quem vive sobre aparência, ele coloca um peso, mas ele não vive esse peso. Ele não cumpre esse peso. Então pode dizer, olha, Jesus nos tirou do jugo, do peso da lei. E vocês querem pegar agora e jogar os caras tudo de novo sobre esse jugo? Cristo nos libertou. Cristo nos tornou livres. Precisamos sim nos santificar. Precisamos sim nos regenerar. Mas temos que tomar cuidado com o jugo pesado. Quantos crentes foram excluídos por causa de televisão? Hoje os pastores televisão nas suas casas. E aí? E agora? Como que fica a situação? Como que fica o peso? Que preguemos apenas a palavra. Preguemos apenas a palavra, porque a palavra nos santifica. Sejamos santos, porque o Senhor nosso Deus é santo, mas não invente ritos, porque a palavra de Deus já nos instrui a viver uma vida santa. Olha só, estranhos ao conceito da promessa. Primeira coisa, uma vida sem Cristo. É o primeiro, né? Paulo está dizendo, ao descrever a história dos gentios, Paulo está dizendo, ei, eles viviam sem Cristo. Outrora, eles andavam errantes, sem Cristo. Hoje eles têm Cristo. Paulo também diz, comunidade, comunhão, mas através de Cristo, os romanos têm comunhão com os judeus. Hoje, nos nossos dias, os brasileiros comunhão com os judeus, porque Cristo é nossa paz. Mas antes, Paulo está dizendo, não havia comunhão. Paulo também diz, alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados de Israel, eles não tinham direito às promessas dadas a Israel. Se não eram israelitas, eles não tinham direito às promessas que Deus fez à nação de Israel. Mas agora com Cristo, mas agora em Cristo, aquele que era sem Cristo, tem Cristo. E ao ponto de dizer assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Temos comunhão com os povos. A igreja não é feita de uma pessoa. A igreja é o conjunto que crê em Jesus, romanos, gregos, americanos, brasileiros, índios, homens, ricos, todos aqueles que têm um povo só, adorando um Deus só, atrás de uma promessa só e esperando um arrebatamento só, numa ressurreição só, porque nós temos um só Senhor, uma só promessa, uma só palavra. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso, como é gostoso isso. Como é maravilhoso estar em Cristo. Eu vi uma frase muito triste de um jovem, olha, viver sem Cristo não é ruim não. Isso dói ouvir. Porque quem experimentou a salvação sabe que não há nada igual à salvação. Oh, irmãos, é algo precioso. Valorize a sua salvação em nome de Jesus. Deixar aqui meu abraço para os que estão chegando. A Cleo diz, olha, eu conheci a palavra aí. Obrigado, Cleo. Que Deus
abençoe a sua vida poderosamente. Né? A irmã Thelminha, que é a nossa superintendente. Ponto 3, olha só. Sem esperança e sem Deus. Paulo dizia também que os gentios, outrora, no passado, desprovidos de esperança. Olha só, coisa horrível é uma pessoa não ter esperança. A palavra esperança traz a ideia de que na Escritura o seu principal uso está ligado à confiança na promessa de vida. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, dessa confiança, por causa da parte da filosofia grega, que destacava a possibilidade de uma vida além túmulo. Então pode dizer, eles não tinham esperança, não tinham confiança. Agora eles têm confiança, agora eles têm esperança. Outra coisa, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles eram politeístas, idólatras. Pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Vocês entenderam aqui, meus amados? O ponto 2 e 3 não precisava, né? É um ponto só. O ponto 2 e 3 do comentarista, ele podia ter resumido um ponto só. Lá no meu canal do YouTube, eu explico Efésios versículo por versículo. Se você quer aprender mais sobre esse tema, no meu canal no YouTube você pode ir lá, assistir, curtir, se inscrever, que ajuda, né, demais pessoas a assistir. Eu explico a carta de Efésios versículo por versículo. Terça-feira eu estarei terminando o capítulo 6. Então, antemão, já convido o amado, a irmã, a se aprofundar mais, né? Nessa lição 6, o comentarista ele foi bem raso, porque ele está falando de um pacto, né? E lá no meu canal do YouTube eu explico versículo por versículo, explicando esse texto aqui de uma forma mais profunda. Então Paulo fala que um homem sem Deus, ele tem que olhar e lembrar que ele tinha uma vida sem Cristo, separados, tinha comunhão com o povo de Deus, alienados do pacto. Ele termina dizendo aqui, né, desprovidos de na divindade de Deus. Eles criam em outros deuses que eram mentira, que tinha boca e não falava, ouvido e não ouviam. Quer dizer, eles estavam numa promessa errada, numa promessa que não levaria a lugar nenhum, andando no caminho errante, quer dizer, um caminho que levaria à perdição. Paulo também descreve sem Deus no mundo. Quer dizer, eles tinham outros deuses, eles adoravam outros deuses. Através da pregação que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos levaram à cidade de Éfeso, eles agora conhecem o Deus vivo e verdadeiro, o Deus santo e perfeito. O que dói meu coração hoje, irmãos, eu trabalho na Secretaria de Missões da IADMES há 2 anos. Às vezes eu choro, porque as pessoas têm coragem de dar 50 mil em granito, 100 mil em vidro, 70 mil em bancos, mas não tem coragem de bancar um missionário com 2 salários. Outrora esses gentios que Paulo fala estavam perdidos, mas pela graça de Cristo, pelo poder, agora não estavam mais errantes, não estavam nem sob o jugo da lei e nem sob o jugo do pecado, agora estavam livres. O templo que Jesus mandou a igreja investir não é Curiacó parede, mas é esse aqui, ó, eclésia, igreja. Vamos investir em pessoas. Vamos orar por salvação de almas.
Oh, irmãos, quantos obreiros parados, levanta e desperta. É hora de pregarmos. Nós estamos no campo, irmãos, hoje, nessa pandemia, maduro para pregar o Evangelho. Porque há muitos sem esperança. Há muitos indo para o suicídio. Há muitos entrando na depressão, na angústia. Pregue o Evangelho, porque o Evangelho muda a cultura. O Evangelho muda a cultura do suicídio. O Evangelho muda a cultura da depressão, do abandono. Preguemos o Evangelho. Paulo está dizendo: ei, vocês gentios, vocês judeus, novos convertidos, que estão preocupados com a circuncisão, preocupados em eles fazer a circuncisão, fazer uma cirurgia que é feita por mãos de homem carnal. Entenda uma coisa: Jesus fez uma cirurgia no coração deles. Outrora sem Deus, outrora mentiam, traíam, brigavam, matavam. Agora estão lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Me faz lembrar os dias de hoje, quando alguém chega na igreja e aceita Jesus, a pessoa já olha para a tatuagem, para o cabelo. Ei, irmão, Jesus faz a transformação por dentro, não por fora. Jesus transforma as pessoas por dentro e não por fora. Quando alguém aceitar Jesus, a gente usa o termo aceitar, mas é crer em Jesus. Não olhe para a sua aparência, mas faça como lá em Lucas 15, quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Faça uma festa na igreja. Faça uma festa na sua casa. Ei, mulher que ora pela salvação do seu marido, quando ele se entregar a Cristo, faça uma festa. Valorize a salvação da sua casa. Quando o seu filho pródigo voltar para a sua casa, cante louvores ao Senhor. Cante ao Senhor, celebre a salvação. Hoje celebramos paredes, celebramos festa de igreja. É tanta festa na igreja que eu fico pensando em que mundo nós estamos vivendo. Irmãos, eu acho que todas as igrejas têm que juntar e ficar um ano sem festa. Festa de nada. Quando o pastor diz: vamos fazer festa. Não, pastor, não vamos fazer festa não. Nem festa de irmãos, de jovem, festa de igreja, nada. Vamos parar com festa. Vamos derramar lágrimas. Porque há muitos morrendo sem salvação. Jeremias diz: ai, quem me dera que os meus olhos, o meu rosto transformasse em uma cachoeira para que eu chorasse de dia e de noite pela salvação de Israel. Há pais matando filhos, filhos matando pais, obreiros caindo, obreiros frios, obreiros que não vão para a igreja dia de semana, obreiros que não assistem um culto, obreiros que não oram, obreiros que não fazem visitas, mundo em pecado, jovem em drogas. Irmão, é hora de festa ou é hora de nós dobrarmos os joelhos em salvação, pedindo salvação, clamando por salvação no seu bairro, na sua cidade, no nosso país? Pense, reflita. Glória a Deus. Sabemos que nós amamos festas, né? Mas é hora também de chorarmos, dobrarmos o nosso joelho em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. A conclusão diz assim: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao conselho, desesperados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino
circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome para sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Chegamos ao fim de mais uma lição. Hoje eu tenho uma resumida, né, porque é uma lição profunda, uma lição grande, mas eu tenho certeza que Deus falou conosco. A circuncisão do povo de Israel era uma pequena cirurgia no órgão genital masculino, que era feita no 8º dia. No sentido religioso, trazia a santificação e a separação do judeu dos outros povos. Na nova aliança, é uma cirurgia que o Cordeiro de Deus faz em nossos corações e fez na nossa vida, na nossa alma. Glória a Deus. Agradecer a todos. Vamos rápido aqui agradecer, né, o Jean Patrocínio, diácono, a irmã Kézia, o pastor Djavão, os irmãos de Visa Alegre, a Sheila, que está sempre conosco, né, a minha irmã Thelma, a Cleo, glória a Deus, o Adriano, a Hilda, a Silvinha, Patrícia e David, a Leia, o Mauro, a Leia Miranda, o Roberto, entraram e saíram, os que eu, né? Depois que eu termino aqui aparece um tanto de nome e quando eu estou falando aparecem alguns. Então meus agradecimentos em nome de Jesus. Pense bem quem você era anticristo e quem você é com Cristo. Não volte atrás. A sua vida sem Cristo era uma vida de pecado e de mentira. Com Cristo você é perdoado, você é justificado em nome de Jesus. Eu quero orar por você e orar com você. Aí na sua casa ou através do notebook, tablet ou celular, por favor, segure ele, mas feche seus olhos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai santo e justo, em nome de Jesus eu oro sobre esta vida que está me ouvindo, pela fé em Cristo Jesus. Opera, ó Espírito Santo, nesta vida. Distribua aquilo que é preciso nela, também para a sua obra. Eu repreendo a enfermidade. Eu repreendo, meu Deus, o mal. Eu repreendo o poder do nome de Jesus que está sobre esta Deus poderoso. Que este amado, que esta irmã receba a cura, receba a unção e receba a libertação pelo poder soberano do nome de Cristo Jesus. Também te agradeço pela vida das mamães. Aquela mamãe que gerou e aquela mamãe que escolheu cuidar. Abençoe cada uma delas em o nome de Jesus, ó Deus Santo. Amém, Jesus. Amém. Um conselho para você, meu amado. Quer aprender mais sobre Efésios? Vai no meu canal do YouTube. Lá tem a explicação versículo por versículo, tá bom? Você de taxa, né? Como a gente vê. Então tem os slides também, somente graça, né? De grátis, de graça para você crescer, aprender em nome de Jesus. Deixo para você 2 convites. Hoje às 19 horas nós temos o culto de adoração a Deus na Assembleia de Deus Ministério da Serra, situada na rua Muqui, no bairro Jardim da Serra. Alguns conhecem como Colina da Serra. Também iremos transmitir pelo Facebook, mas é um culto presencial. Traga sua máscara, a igreja tem álcool e a igreja tem fé, que Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Outro convite, todas as terças-feiras, neste canal aqui, nós temos a pregação, a exposição da Palavra de Deus, um livro, um capítulo, versículo por versículo. Você que ama a Palavra de Deus, vem aprender conosco em nome de Jesus. Terceiro e último convite, você que é obreiro, está parado. Meu irmão, Deus não te chamou para ficar parado.
Deus não te chamou para ficar em casa. Levanta, desperta. A Igreja Colina da Serra precisa de você. Amém? Forte abraço. Fique com Deus.